produteira! Seja bem-vindo a mais um Café com Produto, nosso lugar para discutir sem pressa os assuntos mais polêmicos e complexos da nossa área e aprender muito sobre o produto. Então, aproveita, pega o seu café e pega um bloquinho de notas aí hoje também, porque o assunto vai render, viu? Bora lá? Bom, quero começar te fazendo uma pergunta. Você já sentiu aí no seu dia a dia que você só tá apagando incêndio? Que você tá sempre correndo atrás do próximo problema e não tem tempo pra sentar, trabalhar, planejar as suas coisas de verdade, assim? E você tá sempre com aquela sensação de que você tá devendo? Eu já senti isso durante muito tempo e nas mentorias eu percebo que é um sentimento muito comum também e é sobre isso que eu quero falar hoje, porque uma das causas de você talvez estar se sentindo assim, perdido, sem rumo, sempre correndo atrás do próximo incêndio, só apagando incêndio, é por falta de planejamento e da execução do Discover com o Delivery. Pensa assim, você tem um time que começa uma sprint toda segunda-feira. Se o seu time começa uma sprint toda segunda-feira, significa que na segunda eles precisam começar a codar. Para eles codarem, eles vão ter que refinar, quebrar tarefa, desenhar a solução. Vamos supor que eles levam aí 2 dias para fazer tudo isso. Significa que você teria que ter esse Discover todo pronto, vamos dizer assim, no limite do limite, na quarta-feira da semana anterior, para o time ter esses 2 dias para refinar tudo e na segunda-feira começar a desenvolver. Percebe que você está vivendo no limite do limite? Que se qualquer coisa fugir desse plano, vocês vão estar despreparados, vocês vão atrasar a entrega, vocês não têm tempo para discutir de fato uma solução. Se vocês pegarem durante o refinamento algum novo cenário que você não tinha pensado antes e você tiver que, por exemplo, redesenhar um fluxo, ajustar uma tela, você vai ter que parar o designer e aí já vai atrasar o time. Ou seja, gente, esse caos, esse sentimento assim, de estar sempre correndo atrás das coisas, de sentir realmente que você tá só apagando incêndio, pode estar acontecendo porque você não tá se planejando bem o suficiente para ter um Discover aí, no mínimo, tá? No mínimo, de 2 a 3 sprints à frente do delivery. E é sobre essa sensação de desespero e é sobre como realmente se antecipar no Discover para não ficar correndo atrás do desespero do delivery que a gente vai conversar nessa aula. Eu quero te contar o porquê que isso acontece, quais são as causas, as consequências e, claro, né, como é que você vai lidar com isso na prática para reverter esse cenário. Então, bora começar que tem muito assunto hoje. Vamos dar um contexto aqui, voltar um passinho atrás sobre essas definições de separação de Discover e de Delivery. Minha opinião, tá? Eu até vou deixar um slide aqui na tela para facilitar a nossa conversa. Na minha visão, o Discover ele tem aquele papel de descobrir o produto certo e o Delivery tem o papel de fazer certo o produto. E você, como pessoa de produto, vai estar envolvida em toda a jornada nos 2 sentidos, só que com focos e objetivos diferentes. Quando eu falo de se adiantar no Discover, o que eu quero dizer? Eu quero dizer de todo o trabalho que você tem de entender o contexto, definir a visão de onde você quer chegar com essa solução, definir qual vai ser a estratégia para chegar lá e executar esse plano, planejar qual vai ser a solução e como você vai executar esse plano. Então, quando eu falo de você estar adiantado no Discover, é desde o momento onde você valida uma ideia, valida uma hipótese ou faz o refinamento de uma funcionalidade até você passar pelo processo dela estar clara o suficiente e você mitigar os riscos básicos e o suficiente para falar assim: estou segura do meu time desenvolver isso. Você não vai ter todas as perguntas, você não vai ter todas as respostas, talvez nesse primeiro momento, mas o ponto principal é, o Discover vai até da concepção da ideia, até ela estar pronta para eu passar para um time desenvolver, ou minimamente passar para o time refinar.
tá? Porque às vezes eu percebo que vocês têm algumas dúvidas em relação a refinamento, né? Fiz o Discover, defini a solução, criei a PRD, mas eu ainda tenho que marcar um refinamento com o time, eu ainda tenho que discutir com o time. Isso eu já considero parte do delivery. Então, qual que é o meio termo aqui entre eles, né? Qual que é a linha de chegada onde eu passo o bastão nessa prova de revezamento? Faço discover, desenho a solução, valido com os meus designers, tenho uma PRD minimamente estruturada com regras, fluxos, funcionamento, regras de negócio, como a solução deve ser. Isso está pronto? Eu passo o bastão para a engenharia se planejar tecnicamente em como isso vai executar. E é por isso que você precisa estar aí minimamente 2, 3 sprints para frente. Justamente para que você continue fazendo esse trabalho de discover sem prejudicar o que o time vai desenvolver. Então, esse é o papel do estar adiantado e é aí nesse momento, nessa passagem de bastão, que começa o delivery de fato, tá? E por que é importante ter essa distância entre os dois? Essa distância é importante, primeiro de tudo, para evitar o desgaste emocional que você tem e que você gera para o seu time também, ao ficar sempre no limite do prazo de discussão das coisas. Eu acabei de comentar de viver em cima desse limite, né? E a vida cobra. Tem um preço você viver sempre sobre essa pressão de ter que entregar dentro do prazo, precisa desenvolver na segunda, quinta-feira você ainda tá refinando. Então, tenha um cuidado com a sua própria, com as suas próprias emoções, com o seu próprio emocional, porque se você manter esse ritmo por muito tempo, você vai gerar um desgaste muito grande, vai gerar uma ansiedade, né? Você fica ali com aquele sentimento de insuficiência e isso não é legal. Quando você tem um bom planejamento, que você consegue entregar as coisas no prazo, você consegue ter muito mais conversa, muito mais liberdade, pensar melhor, conceber melhor as ideias. Então, a nossa cabeça, o nosso cérebro, as nossas emoções funcionam muito melhor se a gente não tiver sob pressão o tempo todo. Esse é o primeiro passo. O segundo problema, do porquê que é importante, né, e os problemas que isso gera, é que por viver sempre no limite, a chance de ter retrabalho é muito grande, porque você tem pouco tempo para explorar os problemas e as consequências desse problema. Então, eu pensei num problema na segunda-feira, na quarta-feira isso já tem que estar pronto para o time puxar. Você já tem várias reuniões, vários outros assuntos, vários temas em paralelo. Quanto de energia você vai conseguir se dedicar para pensar nas consequências que esse problema pode trazer? Ou pensar na solução para esses problemas? Às vezes a gente trabalha ali no automático, resolve, precisa passar para o time ter algo para desenvolver, mas essa questão de tenho que fazer algo só para o time ter o que desenvolver pode gerar um retrabalho muito grande para o time. E aí aquele desgaste emocional vai se intensificando, porque o próprio time vai ficando insatisfeito. Tem que remexer várias vezes, tem que mudar a mesma coisa várias vezes. Então, isso também não é muito saudável. Além, obviamente, de impactar lá na frente no resultado e no impacto que vocês vão gerar. Porque se eu tô sempre tendo que refazer coisas, significa que eu não tô gastando tempo naquilo que vai gerar valor para minha empresa, para o meu negócio. Certo? Outro ponto, por falar aí sobre negócio, sobre usuário, é que você, quando você tem que trabalhar nesse limite e que você está sempre correndo atrás do delivery contínuo, né? Você está sempre tendo que gerar demanda para o time, porque você é o gerador de demanda e essa demanda não está chegando na velocidade que o time precisa, é muito fácil perder o foco na visão do valor do usuário e na visão de valor para o negócio. Então, o que acontece? Já viu aquela frase que não tem nada pior do que fazer bem feito aquilo que não deveria ser feito? É meio que isso que acontece quando a gente tá nessa loucura de tentar encontrar backlog pro time, tentar refinar, tentar acelerar muito o discover, né? Devido a essa pressão de faz logo, faz rápido pro time ter o que fazer, a gente abre mão de pensar em qual é o problema, qual é a melhoria, qual é o máximo de valor que eu posso gerar de resultado. A gente troca tudo isso por fazer algo para o time ter o que desenvolver. E aquilo que é o seu papel, aquilo que você é pago para fazer, que é gerar valor para o usuário, que é impactar o negócio, você deixa de lado, você deixa em segundo plano. Então, infelizmente, eu preciso te dizer que se você está vivendo isso, muito provavelmente você não está fazendo um bom trabalho de produto. Porque o nosso principal objetivo é esse.
o delivery, ele é a consequência da geração de valor e do impacto que a gente descobre lá no Discover. Então, as coisas precisam estar muito bem casadas. E se isso não está acontecendo, você não está executando tão bem o seu papel de produto. E isso é muito sério. Tá? Uma outra coisa menos impactante, assim, né, mais difícil de medir, eu diria que é a questão de moral e senso de pertencimento do time. Isso é difícil de medir, mas eu sinto que quando a gente tem esse modelo de trabalho, onde a gente está sempre correndo para refina a demanda, o time já puxa, terminou, já tem que refinar o outro, a sprint nem acabou, você já tá tendo que refinar e já tá ali atrasado. O time também vai se desgastando e a gente também vai se distanciando do porquê que eu tô fazendo aquilo, porquê que aquilo é importante, que valor que isso vai gerar, qual é o meu impacto nesse trabalho. Então, eu sei que é difícil de medir, mas eu também percebo uma tendência do time começar a se distanciar, virar mais do mesmo, ficar focado só em entregar a task, não no valor geral. Isso também me preocupa um pouco. E aí o resumo de tudo isso é que você e o seu time acabam entrando num ciclo reativo das coisas. Vocês não trabalham estrategicamente, vocês não têm um planejamento estratégico, um planejamento operacional da coisa. Vocês estão sempre muito no tático, né? Chega um problema, a gente faz. Chega uma demanda, a gente faz. Termina o discover, já puxa o delivery. O time entra nesse modo muito reativo, desenvolvendo as coisas de um jeito super apressado, sempre buscando primeiro atingir prazo ou corrigir problema, do que resolver impactar algum indicador do negócio, né? Então, acho que a solução de todos esses problemas é quebrar esse ciclo reativo, é sair desse estado de inércia, assim, de correr atrás desse prazo para voltar a trabalhar no que é importante para o produto. Então, agora eu quero falar com você sobre o que leva a esse resultado e como mudar, como sair desse ciclo reativo. O primeiro problema para ser resolvido, para quebrar esse ciclo reativo, é a perda de visão estratégica. A perda ou não trabalhar de forma estratégica. Se você ainda não começou, é a hora de começar. E se você fez, mas se perdeu no meio do caminho, é a hora de voltar. Quando o time perde essa visão, ela perde de vista os objetivos de longo prazo e ela começa a operar num modo muito tático. Então, se você não tem discover pronto, o time não tem o que refinar. Se o time não tem o que refinar, muito em breve o time não vai ter o que desenvolver. Se o time não tem o que desenvolver, logo a gente está desperdiçando dinheiro, porque são pessoas que recebem os seus salários para impactar a nossa empresa, para gerar resultado. E esse resultado não está vindo porque a gente não está conseguindo ter essa cadência de discovery e delivery. Então a cobrança, ela vai começar a surgir. E qual que é o efeito imediato que a gente tem quando essa cobrança vem? É tipo, gente, corre, precisamos ter o que fazer, vamos dar serviço para esse povo. Tem aquela frase, não podemos deixar os devs morrerem de fome. E aí o que acontece? Quando você vira a chavinha para não podemos deixar os devs morrerem de fome, e isso é a coisa mais importante, e você tá falando para os devs morrerem de fome, é tipo, dar qualquer coisa para eles comerem, entre aspas, isso vai impedir, muito provavelmente, que vocês trabalhem em inovações, em melhorias contínuas, porque o time não tem espaço para explorar ideias, né? Você vai ter que dar uma demanda e vai descer a goela abaixo, porque o time não tem tempo para refletir, para te questionar. Inclusive, você perde esse senso crítico das pessoas te criticarem a sua ideia. Isso é muito saudável para o nosso papel de produto. Ter quem questiona as nossas próprias decisões, as nossas próprias percepções. Só que se o time não tem tempo para fazer isso, vocês também vão perder, tanto na qualidade da entrega quanto no nível de inovação. Vocês também vão perder de vista o que é importante para o usuário, porque uma tendência muito comum de acontecer nesse cenário é: vamos pegar o que está mais próximo, vamos resolver bug, vamos resolver débito técnico. E tá tudo bem, tá? Eu acho que bugs e débitos técnicos muitas vezes são realmente importantes para gerar valor para o usuário, mas não é por isso que você está fazendo, porque você perdeu a visão estratégica. Você não está pensando lá no usuário, lá no negócio, no impacto que isso vai gerar. Você está pensando só em ter algo para o time fazer. E isso também acaba sendo prejudicial,
porque você vai deixar, como eu comentei, de lado aquele objetivo que é o mais importante, que é impactar de alguma forma, né? E aí, o que acontece? Como você tá nessa correria, vamos fazer o que dá, os chefes não podem morrer de fome, vamos pegar o que tá mais próximo, o que tá mais fácil de fazer. Nem sempre isso está conectado aos objetivos e metas da empresa, começa a surgir entregas e começa a subir em produção coisas que não se conectam com os OKRs, com as metas, com a missão da Squad, com os problemas que as outras áreas estão passando. Você não está ajudando a vida de ninguém. Então, as pessoas começam a supor que você não tem o que a gente chama de acabativa. Você é PM, a sua liderança te dá um objetivo, te dá um problema, mas esse problema, ele tá morrendo com você não tá conseguindo dar vazão. Então isso também começa a refletir na sua percepção do profissional que você é. Então essa soft skill de acabativa, de eu tenho um problema, eu vou descobrir qual é o problema, vou pensar numa solução, vou jogar para o time desenvolver, isso é muito importante, é o que vai garantir cadência, é o que vai garantir essas entregas. Então, de novo, perdi a minha visão macro, perdi o meu objetivo, tô correndo só atrás de qualquer coisa para o time fazer, tá na hora de voltar, parar e refletir. E eu não tô dizendo que é uma coisa simples, tá? Eu não tô dizendo que eu nunca cometi esse erro também. Eu já cometi várias vezes e cometo às vezes. Às vezes a gente entra num problema que ele parece tão complexo, sabe aquela, a gente brinca lá entre PMs e designers que parece uma boneca russa. Você abre uma caixa, aí você resolve um problema, você abre, tem outra caixa dentro e vai tirando o problema e você nunca chega no final. A hora que você vê, você já gastou uma semana tentando mapear todos os cenários possíveis e você ainda não tem uma solução. E aí você percebe que você já está focando tanto em detalhe que você perdeu a perspectiva do objetivo que você quer resolver. Qual é o principal problema? É só isso que eu preciso resolver. Eu não preciso pensar em todos os cenários. Então, o que eu te dou de dica é: tenha pessoas da sua confiança para te ajudarem a ter essa visão e também pratique essa autocrítica. Estou há muitos dias no mesmo problema. Será que tá fazendo sentido eu estar nesse problema? Tipo, sabe aquela questão do back to basics? Volte aqui para perceber, tipo, qual que é o básico, o que eu preciso resolver. Não é fácil, é prática, mas com a prática você consegue fazer isso ficar mais natural para você. Comecei a entrar muito no problema, percebi que eu não tô conseguindo sair do outro lado. Tipo, vamos voltar lá pro objetivo da empresa, pra estratégia, recupera essa questão do objetivo estratégico. Certo? Esse é o primeiro passo. Um outro passo, que é mais polêmico e que vocês normalmente discordam muito de mim, é a falta de planejamento do Discover. E aí eu dividi aqui em 3 partes esse planejamento para a gente conversar. Primeiro é que você precisa se planejar também no Discover. Não dá para você organizar a sua agenda só pensando no delivery, nas agendas do time. O time tem lá as rotinas dele, tem a planning, tem a retrospectiva, tem a review, tem os refinamentos, ok. Isso é uma parte super importante que eu sempre vou defender, que é o PM no papel do delivery. Mas ele é uma parte do processo e não é a principal. A principal é você conseguir se planejar, ter um planejamento tático do que você vai fazer durante o seu Discover. Para fazer isso, você precisa criar espaços na sua agenda, porque a coisa mais fácil que tem é você ser engolido pelas suas agendas e você vai passar a semana inteira sem fazer nada se você deixar. Então você precisa assumir aí o protagonismo de organizar a sua própria agenda, organizar os seus próprios processos, junto com o seu time de produto, que seja designers ou ex-writers, cada um tem ali a sua dinâmica, mas isso é muito importante. Então, vamos lá. Dicas para você sair dessa falta de planejamento e começar a executar uma semana planejada com foco em Discover. Primeira coisa é ter agendas para você trabalhar freestyle. A gente brinca aqui de freestyle. Essa é uma dinâmica muito legal que a gente adotou nessa empresa que eu tô, na anterior também, que são agendas que podem ser quinzenais, podem ser semanais, dependendo da sua rotina. Se vocês já estão num ritmo muito bom, talvez pode ser a cada 3 semanas, mas ter agendas de contínuos discover. São agendas para vocês explorarem
temas aleatórios do produto que vai gerar, de certa forma, novos insights, novos aprendizados, vai recalibrar a percepção de vocês sobre o próprio produto, sobre o usuário. Então, o que você pode fazer nessa agenda quinzenal de Continuous Discover? Revisar a jornada do produto, mapear pain points, avaliar feedbacks de usuários, coletar ali o que está surgindo de maior problema, analisar tickets de suporte, o que tem mais aparecido, que tipo de dúvida, que tipo de problema, o que é bug, o que talvez a gente consiga ajustar só com comunicação, entrevistas, agendar entrevistas, fazer análise exploratória de dados. Tem um dash super legal do produto para acompanhar indicadores, acompanhar as métricas mais importantes. Tenha um espaço na sua agenda reservado que seja 1 hora e meia, que seja 30 minutos por semana para você trabalhar nesse freestyle. Deixa eu ver o que tem, o que está acontecendo aqui no meu produto para você se situar de novo. Isso já vai abrir muito a sua cabeça e já vai te voltar a se conectar com aquela visão estratégica, né? O que está vindo dos usuários, da minha jornada, do suporte, que conecta lá, que está impedindo a gente de alcançar os resultados que a gente pode alcançar lá da nossa visão estratégica. Outra coisa é sobre a execução do Product Discovery de fato. Para a gente ter uma boa execução, eu preciso dizer assim, a gente sempre vai gastar todo o tempo que a gente tiver. E esse é um erro muito comum que eu vejo pessoas gastando meses, 3, 4, 5 meses no Discovery de uma iniciativa, sem ter tempo para terminar. E aí eu fico pensando assim, a gente cobra tanto time de desenvolvimento, eles precisam ter entregas a cada sprint, eles têm que ter entregas recorrentes, eles têm que usar Kanban e dar vazão no board, a gente tem que ter entrega toda semana em produção. Mas e a gente? E você, como produto, como designer, como UX, quais são as entregas que você faz semanalmente? A gente às vezes trabalha tanto no automático que não volta para esse planejamento. Então, uma das coisas que foi assim primordial para eu mudar o impacto que eu gerava e para mudar, inclusive, a forma como eu trabalhava com product designers foi assumir esse planejamento. O que a gente faz nesse planejamento? Primeiro, estipular a data limite para finalizar um discover. Tá? E aí, claro que vai depender da situação. Eu preciso explorar uma hipótese para saber se ela vai ser validada ou se eu descarto essa ideia, a gente deixa para depois. Beleza, vamos colocar aí 4 dias? 1 semana para executar isso? É algo cross que vai depender de várias reuniões com vários times. 3 semanas? Então, talvez seja muito, talvez não. Vai depender da agenda da galera, mas estipule um prazo. Talvez no começo você não vai cumprir o prazo, mas você vai ter consciência que você não está cumprindo. E aí você vai começar a se perguntar o que você pode fazer para cumprir. Então, a primeira coisa é estipule uma data limite para vocês terminarem de explorar essa ideia. E se essa ideia for, no final das contas, ter uma PRD, ter tela, ter toda uma jornada ali, né? Ter o handoff dos designers, defina prazos em conjunto, porque o time de designer vai depender das perguntas que você vai responder. Então, vocês precisam trabalhar juntos. Então, como que você baliza esse tempo? Eu coloco 1 semana, 2, 1 mês. O que eu falo assim é que tem várias teorias sobre isso, mas o custo do Discover, ele precisa ser menor que o custo do Delivery. O que isso quer dizer? Eu vou levar 2 dias para desenvolver um botão. Eu não posso levar mais de 1 semana para fazer um Discover sobre esse botão para levar 2 dias para fazer. Porque se o esforço de desenvolvimento é tão baixo, talvez você nem devesse fazer Discover. Coloque em delivery, teste em produção, joga fora se precisar, porque o custo é menor. Então, se você tem dúvida aí de como banalizar, como balizar, né? Banalizar não, né? Como balizar, como equilibrar esses prazos, você pode se fazer essa pergunta e também separar por tipos de problema. Mas, como eu comentei, talvez nas primeiras semanas vocês não vão cumprir o prazo, mas pelo menos vocês vão ter uma ideia do porquê e o que está fazendo esse prazo variar ou não ser cumprido.
Tá? Uma outra coisa importante é que quando você define esse prazo em conjunto, você também promove um ownership entre PMs e designers, porque essa é uma outra treta muito comum, né? Até onde vai o trabalho do PM, até onde vai o trabalho do designer. O discovery é dos dois, os dois têm responsabilidades nesse processo e as responsabilidades precisam estar muito claras. Cada um é dono da sua parte, mas a gente colabora na entrega final e a entrega final é dos dois. E para ajudar ainda mais nesse planejamento, que eu acho que é um outro erro que a gente comete, além de não definir o prazo, é não definir o definition of ready, né? A definição de pronto do discover. Isso é uma coisa muito comum em delivery. É uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente vai falar de designer, de product owner, de scrum, é a definição de pronto. A gente tem a definição super clara do que é um definition of ready de um card, de uma história, de um épico, mas não tem o definition of ready do discover. Então, acho que se vocês não têm isso, é uma boa ideia para começar a fazer essa dinâmica aí com o seu time. E você pode fazer algumas perguntas chaves. Opa! Ó, eu sou meio desastrada, viu? Você pode fazer perguntas-chave para avaliar o que é essa definição de pronto. Primeiro, a gente tem clareza de qual é o problema que a gente resolver? A gente tem dados suficientes para confiar que essa é uma boa solução, a solução que a gente está querendo propor? Para mim, a definição de pronto de um discovery é assim: eu tenho a confiança suficiente, talvez não é 100%, tá? Mas eu tenho a confiança suficiente para apostar que essa solução vai resolver o nosso problema, que eu tenho os dados e informações suficientes para embasar essa decisão e eu tenho o escopo claro para que o time chegue numa solução técnica. Eu não estou falando de ter diagrama, de ter desenho técnico, de ter a parte de engenharia, não. Eu tenho que ter os dados suficientes e a confiança necessária para passar o bastão. Para mim, essa é a melhor definição de pronto. E detalhe, tá? Para mim, essa entrega final, qual que é o entregável de um discover? Para mim, poderia ser, por exemplo, uma PRD ou um documento de discover que responda todas essas perguntas. Inclusive, a gente tem um curso aqui, que é o nosso curso de documentação, que ele é o nosso curso vencedor de vendas aqui, é o curso que a galera mais elogia, mais coloca em prática. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Ele é bem voltado justamente para documentar essas entregas, acompanhar o progresso do produto. Então, como é que você documenta as evoluções, novas funcionalidades e principalmente como é que você documenta um discover para conseguir comunicar isso com todas as áreas da empresa, principalmente com o seu time de desenvolvimento. E o preço é super acessível e vale muito a pena. Tem mais de 50 templates para você usar. Então, fica aí o link nos comentários do nosso curso de documentação também. E para fechar, um último ponto, um último problema para a gente resolver é a tomada de decisão baseada em crise, né? Então, eu estou me planejando, eu estou com a visão estratégica, eu sei, eu tenho o ownership ali do que eu quero fazer, o meu time não tá mais nessa correria desenfreada, só que as minhas decisões elas são baseadas em crises. O que é isso? O stakeholder me ligou, o Joãozinho me ligou, me pediu uma demanda, eu paro tudo que eu tô fazendo e vou fazer a demanda do Joãozinho. Não sei se o Joãozinho viu isso uma vez ou se ele recebeu isso de um cliente ou de 1000 clientes. Acontece um problema, a gente trata ele imediatamente como urgente. A gente para o que a gente está fazendo para ir fazer outra coisa. Isso acontece com bugs, mas isso acontece com novas demandas também. Inclusive tem aquela questão da cultura, né? Tipo, crachá maior, grita mais alto, e aí você vai e para tudo que você está fazendo para resolver essa demanda. Isso é a morte de todo esse processo. Você joga tudo isso que a gente acabou de conversar até agora no lixo para fazer o que está gritando primeiro. É por isso que fica essa sensação de que eu tô sempre apagando incêndio. Porque você transforma em incêndio, às vezes, um fósforo, né? A pessoa acendeu um fósforo e falou, eu acho que isso aqui podia ser melhor. Aí você pega isso e fala, nossa, nosso processo inteiro tá ruim, a gente vai ter que refazer porque o diretor X deu um feedback. Acontece, tá? Não estou julgando, mas como é que você pode sair desse modo reativo, desse modo tomador de decisão com base em crise? Se fazendo ali, tem uma técnica bem legal das 5 perguntas e tem também uma forma mais simples aqui, que é qual é o problema que essa pessoa trouxe? Por que isso é um problema? Às vezes a pessoa fala, nossa, isso aqui é um problema muito grande, essa tela aqui tá horrível. Aí você pergunta, por que isso é um problema?
É porque tá feio? A pessoa não consegue terminar o que ela precisa fazer? Ninguém acessa essa página? Por que que isso é um problema? Qual que é a consequência disso estar da forma que está? Né? No automático, às vezes a gente esquece de perguntar. E às vezes a gente tem medo de perguntar também. Então, isso é muito importante, tá? Qual é o problema? Por que isso é um problema? Quantas pessoas são impactadas por ele? Porque às vezes, de fato, é um problema. Mas é um problema que dá para conviver? Ele é mais prioritário do que as outras coisas que a gente tem planejada, né? Qual é a solução que a gente pode ter? Tem uma solução paliativa, uma solução definitiva? Então, essas 5 perguntas podem te ajudar a, de novo, sair do abstrato, sair do desespero, sair da correria e voltar para os eixos e se questionar e planejar, voltar para a estratégia, tá? E aí, gente, para fechar, eu acho que, dando um resumo aqui, né, a gente falou de alguns problemas e as várias soluções. Então, voltando, a gente falou da perda de visão estratégica, como é que você recupera essa perda e o impacto que ela tem de você gerar essa correria. A outra coisa é a falta de planejamento do Discover. Então, você tem boas rotinas de delivery, você tem cadência no delivery, mas não tem cadência no Discover. Para isso, ter agenda de contínuos Discover, ter planejamento, cronograma, data do seu Discover, ter checklists, então quais são os to-dos que eu preciso fazer e qual é a definição de pronto dessa entrega e qual vai ser o meu entregável, no caso uma PRD, um Figma, um handoff, qual vai ser o meu entregável e por fim, como é que eu saio da tomada de decisão baseada em crise. No final das contas, você está se perguntando assim, tá, se semana que vem eu fizer tudo isso, eu já vou ter 3 sprints para frente? Não. A minha última experiência, a gente levou mais ou menos 8 meses para sair dessa situação de uma semana adiantado para 2, 3 sprints. Inclusive, não é rápido e também pode piorar antes de melhorar. Tá? Por quê? Porque num primeiro momento vai dar a sensação de que você está atrasando, de que o time não vai ter demanda, porque você vai estar fazendo as coisas do jeito certo. Mas eu te garanto que se você continuar rodando esse ciclo, 1 semana, 2 semanas, 3 ciclos ali, 3 sprints, e voltar para trás e fazer uma retrospectiva com o seu time de produto, com o seu time de delivery, você vai conseguir perceber as diferenças. E aí é só você ir ajustando o seu processo para o que funciona para o seu time, porque isso também vai ser muito individual. Para finalizar, eu acho que tem 2 conceitos que eu não vou entrar em detalhe, mas que eu acho importante você estudar, que é a teoria por trás de tudo isso que eu te falei. Eu te dei as ferramentas e como praticar. Mas tem 2 teorias muito importantes que embasam essas decisões. Se você falar assim, a Daiane falou isso por conta disso, disso, disso. A primeira é o Dual Track Agile. Já tem o Triple Track Agile, mas eu acho que é só uma forma mais bonita, no final os princípios são os mesmos, tá? Que é essa cadência entre, termina o Discover tá correndo numa linha, o Delivery tá correndo em outra e eles vão se encontrando. E a outra é o Continuous Discover Habits, que inclusive tem um livro, tá? Da Teresa Torres, que vale a pena muito ler, ela é uma diva do Product Discover. Se você tá com essa dificuldade de ter um Discover contínuo, ter entrega contínua, vale muito a pena também. E de novo, rode, tá? Não assuma como regra tudo isso que eu tô falando, mas tenta aí, pratica durante 2, 3 sprints, peça feedback para o seu time, para os seus pares, para os seus designers, o que vocês acharam, para realmente ir ajustando esse processo. Espero que agora você tenha entendido o porquê que é tão importante o Discover estar à frente do Delivery, os impactos que essa diferença de tempo tem, essa distância pode gerar no seu resultado, na sua postura, na sua visão como profissional e no resultado que o seu produto tem também. Que você tenha entendido aí o passo a passo, né? Algumas técnicas para sair do ciclo reativo de desenvolvimento de produto. E aí agora me conta aí nos comentários se você usa alguma outra técnica que te ajuda também a aumentar essa distância e a gente pode continuar a nossa conversa aí nos comentários e nas outras redes sociais. Até o próximo Café com Produto!